Bom, pessoal, vamos dar início. É, bom, meu nome é Eudes Ramos, eu sou da Grup. Eu vou fazer uma breve introdução aqui do que é a Grup, do que nós fazemos. Alguns daqui participantes já são clientes da Grup, outros ainda não. Então, eu vou ter que fazer uma apresentaçãozinha aqui rápida do que é a Grup, sem PPT, sem nada, mas basicamente a Grup é uma integradora de produtos e serviços de TI, né, que tem o objetivo aí de entregar para os seus clientes projetos de fim a fim, desde projetos de ERP, CRM, licenciamentos de software, infraestrutura com data centers, conectividade e, obviamente, segurança da informação, que é basicamente o foco desse nosso bate-papo. Eu chamo de bate-papo porque a ideia é ter a interação aí de todo mundo. O Lucas vai fazer rapidamente uma apresentação voltada para a LGPD, que a lei está aí para entrar em vigor, estaria em vigor já agora em agosto, mas por conta aí da pandemia foi adiada para o começo do ano que vem, mas é um assunto latente e eu acredito que com a nova realidade agora de home office, trabalho remoto, é mais um ponto de preocupação. Então, por isso que a Grup, em parceria com a PIB Compliance, decidiu fazer essa apresentação, ter esse bate-papo para gerar discussões e saber como a gente pode ajudar aí nossos clientes nessa jornada aí do LGPD. A PIB Compliance, ela é uma parceira da Grup, é um escritório de advocacia focada exclusivamente em compliance, em LGPD, então os caras são feras aí para passar para a gente qualquer informação que a gente precisar. Então, acredito que vai ser bem produtiva aí a nossa reuniãozinha aqui. Ok? O Lucas Paglia é um dos sócios da PIB Compliance, ele que vai conduzir a partir de agora é com ele. Ele é o cara para se fazer pergunta, hein, gente? Ele que, se esse cara não souber, ninguém mais sabe. Então vamos lá, vamos interagir. Lucas, agora é com você. Obrigado, gente. Oi, pessoal, tudo bem? Vocês me escutam? Conseguem me escutar? Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. A gente pensou em uma coisa mais interativa, né, e pessoal da Grup, porque a gente sabe que hoje em dia a LGPD está já numa discussão tão interessante que isso acaba já a teoria, já ficou meio que todo mundo está sabendo. Mas é claro que a gente pode tirar todo tipo de dúvida, desde o princípio até uma fase bem de execução, como começa o meu projeto. E eu montei uma apresentaçãozinha básica para a nossa conversinha de hoje, para a gente ter uma ideia de como está o cenário hoje atual, em relação à vigência, vai, não vai, volta, o Senado vai de fato prorrogar isso, vai adiar, vai voltar a ser agosto. Como é que está sendo hoje em dia a discussão do coronavírus, principalmente com a LGPD? Então, tem sistema de monitoramento hoje em dia do celular que está podendo, São Paulo pode, no Brasil não pode. Então, a gente trouxe algumas dessas do dia a dia e também sobre exame de tratamento, se ele pode ser ou não pode ser divulgado. A gente trouxe todos esses pontos e no final, eu pretendo que praticamente toda a nossa conversa hoje seja de dúvidas de vocês, sejam de perguntas, e a gente, como é que eu faço, Lucas, para ter um programa de dados, quem que eu contrato, eu faço internamente, a gente tira todas essas dúvidas, tá bom? Raíssa, se você puder colocar aí agora, não sei se o pessoal está só me vendo, mas se puder colocar a apresentação que eu mandei, por favor. Oi, eu vou colocar. Tá bom, muito obrigado, Raíssa. Pessoal, eu não sei como é que funciona aqui, mas já estão vendo já? Sim, eu estou. Acredito que todos estamos. Raíssa, só para confirmar, eu que passo a apresentação ou você? Você, pode passar. É todo seu. Vocês estão vendo o meu PowerPoint, é isso? Isso. Exato. Pode deixar assim, em full vocês screen. Verão ele... Isso, vocês estão vendo ele full screen agora, né? Não. Ainda não. Não?
Para mim tá full screen já. A gente está vendo a sua tela full screen, mas não a apresentação. Tá. Bom, para mim aqui ele já estaria como full screen, viu, pessoal? Então, vamos Mas vamos assim, seguir, qualquer sim, coisa. tá dando para ver, dá para seguir dessa forma. Então tá bom, beleza. Eu não consigo ver as perguntas e respostas aqui, tá, Raíssa? Se você conseguir me ajudar nesse ponto, se o pessoal tiver alguma dúvida, se o pessoal tiver alguma interação aqui na pergunta e resposta, eu já tiro na hora a dúvida, tá bom? Combinado, pode começar. Bacana. Pessoal, fiquem à vontade para a gente tirar dúvida em qualquer momento, porque para mim ela é relevante a gente falar sobre isso. Bom, quem é a PIB Compliance? Só para fazer uma pequena introdução, nós somos um escritório de compliance, sou advogado por formação, eu, Lucas, eu sou pós-graduado em compliance pela GV, eu tenho especialização em proteção de dados pelo Data Privacy, tenho especialização em PMO, em projetos de governança de dados pelo Data Privacy também, sou especialista em proteção de dados e privacidade pelo INSPER, sou especialista também pelo Colégio Brasileiro de Executivo da Saúde para falar sobre compliance e LGPD na área da saúde também, e sou consultor da comissão da OAB sobre proteção de dados e compliance. Então, esse é um pouquinho do currículo que eu tenho para justamente trazer essa especialização só nesse foco de proteção de dados e compliance. E eu juntei com outros 2 sócios para a gente montar um escritório só de compliance. A gente sentia que a parte de compliance, privacidade e proteção de dados ficava sempre num departamento de algum outro escritório e que não tinha um escritório focado só nisso, dado a relevância do tema, tá? Nós somos um escritório vinculado à AGV, vinculados à ANCHA, que é a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, e ao Instituto Ecos, justamente para ter essas frentes de poder público e poder privado e para estar conectado sempre com as maiores mudanças de mercado, tá bom? Vou passar bem rapidamente o que é a LGPD. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, que foi sancionada em 2018, e a LGPD estabelece novas regras para coleta, armazenamento, tratamento e compartilhamento de dados pessoais. E só relembrando, o que é um dado pessoal? Um dado pessoal é um dado que identifica ou pode identificar uma pessoa física. E quando a gente diz pode identificar uma pessoa física, é aí que a gente tem o lado sombrio da força na LGPD. Por quê? Porque quando a gente fala dado pessoal, a gente identifica alguém, bacana, CPF simples, só eu tenho o meu CPF. Só o só a Raíssa tem o CPF deles, é próprio, né? Agora, quando a gente fala pode identificar, aí a gente entra nesse momento de somando aqueles clusters, somando grupos de informações, que isso a gente vê muito famoso no Google, no Facebook, e muito questão de machine learning, questão de inteligência artificial. A gente soma grupos de informações e chega numa pessoa física. Quando a gente fala em somar grupos de informações e encontrar uma pessoa, a gente está falando de dado pessoal também. Então, eu costumo sempre dar um exemplo de um prédio, por exemplo, onde eu moro com mais 30, 40 pessoas no meu prédio residencial. Mas, se eu colocar a informação de que é um homem, que tem entre 30 e 40 anos, que tem olho azul e é casado e é advogado, pode ser que se eu grupos de informação no elevador, por exemplo, eu chegue no Lucas, eu chegue em mim. Então, será que se eu somar essas informações, eu não estou dando um dado pessoal? Eu não estou falando do Lucas? Então, isso também, para a lei, é dado pessoal, porque você soma grupos de informações e isso poderia identificar uma pessoa física, ou seja, dado pessoal. Qual que é o objetivo da LGPD? Então, a gente vai falar da vigência, mas só para dizer, a lei foi sancionada em 2018, e para quem ainda acha que isso é uma criação só brasileira, eu vou dizer que hoje em dia já existem 135 países, pelo menos, que têm uma lei de proteção de dados, né? O Brasil foi só o 106º país a trazer legislativa da LGPD, e para muitos setores que eu não sei que estão nos ouvindo aqui, falar de privacidade, falar de proteção de dados, falar desse direito já é uma realidade há muito tempo, porque existem setores que já têm isso regulado, né? A lei geral, ela veio para pegar todas as menores leis e transformar num coletivo que é a LGPD.
tá bom? Qual que é esse objetivo da LGPD? O objetivo dela é trazer essa regulamentação para esse tratamento de dados pessoais. E quando a gente fala tratamento, vale lembrar, pessoal, que tratamento é qualquer coisa que a gente faça com o dado. Se eu simplesmente só coletei o dado, eu estou falando em tratamento de dados. Se eu só armazeno ele, tratamento de dados. Se eu tinha uma base antiga, uma base legada antiga, e agora eu tenho a lei entrando em vigor, eu preciso me adequar? Ah, mas eu não uso ele. Mas você está armazenando? Estou armazenando. Opa, então é tratamento de dados, a gente tem que sim adequar a LGPD. O objetivo da LGPD é justamente diminuir um hiato de informação hoje em dia entre pessoa física e pessoa jurídica, é garantir a intimidade das pessoas, é garantir a privacidade das pessoas físicas e dar mais transparência e finalidade para essa coleta de dados. Então, por exemplo, quando nós vamos na farmácia e a farmácia pede o nosso CPF, esse exemplo é bem comum, para dar um desconto. Se a gente receber um folhetinho e tiver o seguinte, na Droga Raia, na farmácia Drogaria Pacheco, por exemplo, e colocar o seguinte: Lucas, você fornece o seu CPF para descontos? Eu vou falar, eu forneço. Mas é só isso que eu estou fornecendo? É só meu CPF? É, só meu CPF. E para que você está usando isso? Só para desconto? Não, eu vou... Isso é uma coisa que acontece, tá, pessoal? Eu vou fornecer o seu dado para políticas públicas de saúde do governo. Eu vou fornecer o seu dado para a empresa de logística me entregar o remédio, porque, por exemplo, às terças-feiras saem mais remédio para dor de cabeça do que às sextas-feiras. Então, eu, empresa de logística, se eu tiver essa informação, eu vou vender melhor o meu remédio de dor de cabeça na segunda, e eu vou fornecer, né, levar para a farmácia na segunda, e não na sexta, porque eu sei que a saída dele é na terça. Então, esse é um ponto relevante, que a gente percebe que o nosso dado ele é fornecido para mais pessoas. E isso tem que agora constar com uma 100% de transparência para o usuário, que somos nós, no final do dia, e finalidade. Então, assim, eu tenho que mostrar claramente o que eu estou fazendo com o seu CPF, nome, endereço e por aí vai, tá? O que a gente está trazendo aqui, Raíssa, a gente tem alguma pergunta, alguma dúvida? Por enquanto, não. Pode prosseguir. Bacana. Pessoal, fiquem à vontade, tá bom? A vigência da lei. A lei da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi publicada no dia 15 de agosto de 2018. E o artigo 65 informava que a lei traria 18 meses a gente chama de vacatio legis no judiciário, né? Na parte de advocacia chama isso. O que significa vacatio legis? Significa o espaço entre a publicação da lei e a lei poder ser de fato cobrada. Então, isso tinha 18 meses. Isso daria na verdade, dezembro de 2019. Por uma medida provisória, que foi publicada dia 28 de dezembro de 2018, então aí 4 meses depois da lei ser sancionada, ele recriou a autoridade nacional. A gente pode entrar nessas dúvidas caso vocês tenham, e ele colocou para mais 6 meses, então ele de 18 meses de vacatio legis, dessa vacância entre a lei entrar em vigor e ela ser publicada, ela aumentou para 24, então ela ficou para o dia 16 de agosto de 2020, tá? Em 3 de abril desse ano, agora recentemente, há 2 meses atrás, o Senado aprovou um projeto de lei, um PL, o famoso PL 1179 de 2020, que alterou a data de vigência da lei para janeiro de 2021, enquanto as multas e sanções passaram para agosto de 2021, ou seja, eles pegaram a pandemia e perceberam que seria muito difícil para os empresários se adequarem à lei nesse momento de crise, nesse momento de meio mundo caótico, como a gente está vivendo, né, pessoal? Cada semana é um leão que a gente tem que matar. Então, justamente eles falaram, vamos passar essa data de vigência da lei para janeiro de 2021, então as empresas têm mais tempo para poder se adequar, enquanto as multas a gente passa para agosto, dando aí mais um ano para as empresas não serem multadas e não terem mais prejuízo, porque hoje em dia, a lei, quando ela entrar em vigor, a gente tem multa de até 50 milhões de reais por dado vazado, por exemplo, a gente tem também o fechamento compulsório, a deleção, que é deletar os dados,
de uma maneira judicial. Então, uma medida judicial pode mandar você deletar os seus dados da empresa e por aí vai. Em 29 de abril de 2020, nós estamos num momento do Brasil tenso politicamente, tenso economicamente, né? E aqui eu não faço defesa de partido A ou político B, mas no sentido de que estamos em um momento confuso, obviamente, institucional do país. No dia 29 de abril, o presidente Jair Bolsonaro publicou uma nova medida provisória, uma nova MP, que nessa vez agora é a 959, que estabeleceria esse operacionamento do pagamento da Caixa, que a gente bem sabe que está acontecendo, e no artigo 4º dessa MP, prorrogava a entrada da lei para o dia 3 de maio de 2021. Então, a gente tinha dois projetos andando em paralelo. O PL 1179 alterando para janeiro de 2021 e a medida provisória alterando para maio de 2021, 3 de maio de 2021. Do ponto de vista formal, pessoal, a MP ela entra em vigor no momento que ela é publicada. Já o projeto de lei tem que ser votado pelo Congresso, e por Congresso a gente tem que entender Senado e tem que entender Câmara dos Deputados Federais. Ou seja, hoje, o que está valendo é a MP do presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, hoje a lei foi prorrogada para 3 de maio de 2021. Porém, em 19 de maio de 2020, então aí 20 dias depois dessa medida provisória, num caráter até político, a gente percebe que o Congresso, né, publica um novo PL, um substituto desse PL, desse 1179, consolidando as datas de vigência voltando agora para agosto de 2020, como já estava anteriormente, porém as multas para 2021. Então ele obriga as empresas a terem um cuidado de, olha, a lei vai entrar em vigor e as multas para 2021. Isso causa um problema, gente. Por quê? Porque a ANPD, que é a autoridade que a gente citou aqui na segunda flechinha, ela pode multar a partir de agosto de 2021. Mas nós, titulares dos dados, vamos poder, a partir da data estar no ordenamento jurídico brasileiro, ou seja, agosto de 2020, a gente pode processar uma empresa, o Ministério Público pode entrar em contato com a gente questionando, o PROCON pode discutir isso, né? Então, eu posso mover com um advogado questionando uma empresa, isso ter uma multa, isso ter uma sanção, um dano moral, um dano material. Então, ficou confuso. Com isso, o que a gente tem nesse cenário? O cenário é esse aqui. A gente tem um cenário onde, qual que é a entrada em vigor da LGPD? É 16 de agosto? É 1º de janeiro? É 3 de maio? É 1º de agosto? Então, hoje, o que está acontecendo? Hoje, a lei está prorrogada para 3 de maio de 2021 por conta da MP. Como eu disse antes, a MP entra em vigor no momento da sua publicação, porque é um ato do presidente. No entanto, depois de uma discussão dessa MP, o plenário da Câmara e o plenário do Senado vota se a MP vai caducar, que a gente chama. Então, uma MP ela pode caducar, né, em até 60 dias depois da sua publicação, ela está valendo. Depois, se o Senado e a Câmara não determinarem que ela permaneça no ordenamento jurídico, ela caduca. E caducando, ela não tem mais validade. Então, vamos lá. Cenário atual, pessoal. 3 de maio, a lei está suspensa hoje até 3 de maio. Porém, no dia 27 de agosto de 2020, né, a MP, ela pode, na verdade, 60 dias mais 60, né? Faltou colocar esse dado para vocês, desculpa. Mas então, passando esses 120 dias, a MP vai ficar vigente até o dia 27 de agosto de 2020. Se não for convertida em lei pelo Senado e pela Câmara, ela vai caducar no dia 27/8 e aí volta a valer o dia 16 de agosto de 2020. Porém, se o projeto 1179 for sancionado pelo presidente da República e, curiosamente, o prazo dele para ser votado é hoje, a gente está num excelente dia para falar disso, o webinar é muito bem colocado pela Grupo, né? Se a gente, de fato, não tiver uma sanção do presidente até hoje, esse projeto de lei, ele caduca também, e aí passa a valer só a medida provisória do presidente, que vai ser sabatinado pelo Congresso, e se eles falarem, ok, nós concordamos, volta a valer 3 de maio de 2021, se eles falarem, nós não concordamos, volta a valer, e aí ela tem ela retroage, é curioso, mas ela retroage a vacatio legis dela do dia 27
para o dia 16, tá? Ficou alguma dúvida nesse ponto, Raíssa? O pessoal questionou alguma coisa nesse ponto? Não, Lucas, pode prosseguir. Então tá bom, obrigado. Caso surja alguma dúvida sobre esse prazo, porque realmente isso é uma questão confusa, pode me interromper que a gente tira as dúvidas, tá, Raíssa? Combinado. Pessoal, fica à vontade, tá? Então, passando agora para os dados pessoais no judiciário, o que a gente tem visto hoje em dia? Hoje em dia, falar sobre a LGPD, a gente está falando de uma garantia constitucional, já está sendo, inclusive, votada uma alteração de emenda constitucional, justamente para alterar o artigo 5º da Constituição e colocar proteção de dados pessoais como garantia constitucional. No entanto, nós já temos no artigo constitucional dizendo que a privacidade é um assunto que compete ao STF julgar. Então, vamos lá. Hoje, existem 2 cases muito famosos no judiciário e em discussões nas notícias, que são o Sistema de Monitoramento do Governo de São Paulo e os compartilhamentos de dados do IBGE. O CIMI, que é o Sistema Inteligente de Monitoramento Individual, ele foi adotado pelo Estado de São Paulo para monitoramento de índice de isolamento social. Então, via nossos celulares, o Estado de São Paulo entrou em contato com a TIM, Claro, Oi, Vivo e a Algar, que correspondem a 96% das linhas telefônicas do Estado de São Paulo e do Brasil, e pediu acesso aos dados, dizendo o seguinte: eu gostaria de saber se as pessoas estão respeitando o isolamento social. Como isso? Por geolocalização. Então, eu consigo criar um geográfico, né, para descobrir se há aglomeração ou não, porque ele tem hoje em dia uma precisão de até 3, 4 metros, dependendo do aplicativo que é utilizado para chegar nas pessoas. Então, eu consigo saber se elas estão em andares diferentes, se elas estão no mesmo cômodo, se elas estão se aglomerando quando não deveriam. Isso criou uma grande discussão, né? A Procuradoria-Geral do Estado apresentou que o sistema não permitia ao poder público acessar esses dados pessoais. Portanto, se eu estou falando em não acessar dados pessoais, a gente está falando em dados anonimizados, né? Dados que não identificam uma pessoa física. Então, nesse momento, a coleta de dados, e aí eu vou fazer um parênteses aqui, não sei se vocês têm o conhecimento do tamanho que tem, vocês provavelmente são do nível de tecnologia até maior do que eu, mas eu fiquei até assustado com o nível de detalhes que hoje em dia as companhias conseguem coletar com o nosso celular. Então, por exemplo, em algum momento a gente deu um aceite sobre a utilização da nossa bateria como um caráter de gráfico. Então, ela consegue saber se eu estou em casa ou no trabalho pela porcentagem da minha bateria. Olha só que curioso, porque eles conseguem fazer um gráfico que sempre que você está com o celular carregando, você está ou em casa, ou no seu escritório, ou no seu trabalho. Ou seja, se eu estou em deslocamento e carregando, eu estou no carro, ou no ônibus, ou em algum momento. Se eu estou no metrô e por aí vai. Se eu estou parado e carregando, eu estou com certeza na minha casa ou no meu trabalho. Então, eles conseguem definir aonde você mora e aonde você trabalha. Para se você está aí, de fato, respeitando o isolamento social. Então, nesse momento, existiu uma discussão bem ampla, bem teórica, sobre a possibilidade desse sistema de monitoramento infringir regras da LGPD, infringir regras constitucionais de privacidade. E para o governo de São Paulo foi decidido via Tribunal de Justiça, via Superior Tribunal de Justiça, que não enquadrava-se numa discussão de privacidade de dados pessoais. Por quê? Porque os dados eram anonimizados. Você não conseguiria saber se era o Lucas ou se era o Eudes, ou se era o Maurício, ou se era o Ricardo, não importa. Eu só sabia se ele estava ou não aglomerado. Há uma grande discussão técnica sobre o assunto, porque existiram dúvidas e alguns hackers provaram que era possível identificar uma pessoa por grupos, por clusters de informações. Porém, o tribunal achou melhor, e para o atual momento, dizer que isso era um caráter que era técnico e o esforço necessário para chegar nessa desanonimização, vamos dizer nesse sentido, não comportava o benefício que isso poderia trazer. Então, foi adotado como tratamento de dados anônimos, portanto, não caberia à LGPD, tá bom? Então, o sistema de monitoramento do governo de São Paulo, ele é legal, por decisão judicial,
Por um outro lado, existiu uma nova MP, a 954 nesse momento, não a 959, que é sobre a prorrogação, mas a 954, que obrigou também as mesmas empresas de telecomunicação, a nível nacional também, né, a compartilhar os dados pessoais nossos, né, de todo mundo aqui, porque todo mundo aqui ou tem Vivo, Oi, TIM, Claro ou Algar, dizendo o seguinte: eu quero ter acesso aos dados pessoais, como endereço, onde a pessoa mora, qual é o crédito da pessoa, porque, querendo ou não, esses dados a gente vendeu também, a gente forneceu para Vivo, para TIM, para Oi, para Claro, para abrir uma linha, para ter uma informação privilegiada e por aí vai. A partir disso, eles queriam atualizar a Fundação IBGE, e aqui eu não vou entrar na discussão, eu até dei uma entrevista para a Jovem Pan, tratando sobre esse tema, e aqui a gente respeita muito o Instituto IBGE, a gente entende que ele tem uma função importantíssima de questão de políticas públicas, em questão de segurança nacional e políticas de saúde, mas nesse momento o IBGE queria realizar a PNAD, que era a Pesquisa Nacional de Amostragem de Domicílio. E eles pediram os dados de 207 milhões de brasileiros. Nesse momento, isso foi discutido pelo STF. E foi aí que eu até ajudei a sustentação oral de um grande amigo meu e fui entrevistado pela Jovem Pan para discutir por que a gente foi contra esse compartilhamento de dados do IBGE. Por quê? A partir do momento que você está fazendo uma pesquisa de amostragem, por que você quer ter todas as informações de todos os brasileiros? A amostragem não é isso, certo? Outro ponto. Quando você fala em coletar informações pessoais, a gente tem que ter muito cuidado sobre os danos irreparáveis à intimidade que isso pode ter. Então, por exemplo, se eu coleto esses dados e não existia na ordem pela MP 954, finalidade e transparência para cuidar do assunto. A gente só tinha, na verdade, manda aí os dados, português bem claro era isso. Oi, TIM, Vivo, Claro, manda aí os dados que eu vou analisar. E eu não vou te dizer o que eu vou fazer com eles. Isso, ao nosso ver técnico, era exagerado. Não deveria ser dessa forma. Então, todos os ministros, a votação foi 10-1, somente o ministro Marco Aurélio foi contrário, dizendo que o IBGE poderia ter acesso a esse dado, mas todos os ministros apontaram a necessidade de resguardar essa vida privada e proteger o sigilo, porque era uma MP frágil, era uma MP que não era rasa. Essa foi a palavra que, inclusive, a Rosa Weber, a ministra Rosa Weber... perdão, vou tomar uma água só. Essa foi a palavra que a ministra Rosa Weber, que era relatora do caso, inclusive utilizou. Era uma MP rasa, que não trazia a profundidade necessária para tratar sobre o tema. Então, eles pediram para isso ser suspenso até segundo momento, para o IBGE, sim, produzir uma MP melhor. Tá bom? Trouxe também aqui alguns pontos sobre a LGPD e a Covid-19, sobre exames, se eu posso medir a temperatura dos colaboradores, se eu posso pedir essa anonimização, né? Eu escrevi, tá errado, tá, gente? Anonimização, tá bom? Bom, hoje, o que está acontecendo? A gente entende que dados de saúde, né, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela faz essa distinção, inclusive, entre dados pessoais e dados pessoais sensíveis. O que são dados pessoais sensíveis? São dados que podem ter um dano, podem gerar dano moral, eles podem ter acesso à honra, acesso, né, um caráter de violar um acesso, uma questão pessoal mais profunda. Então, por exemplo, o que é um dado pessoal, que nem a gente já trouxe? CPF é algo que pode identificar alguém. Porém, se eu estou falando de um dado biométrico, por exemplo, digital, aqueles Face ID, voz, isso pode, muitas vezes, e aí até trazer um ponto que a Raíssa fez questão de conversar comigo ontem, que o Microsoft Teams, ele já está adequado à GDPR, que é a lei europeia, e inclusive à LGPD nacional. Por quê? Vocês estão todos aqui me ouvindo anonimizados. Eu não sei quem está me ouvindo, eu não sei nome, eu não sei empresa, eu não sei CPF, só vou saber se vocês fizerem uma pergunta se identificando. Então, nesse momento, vocês estão anonimizados. Eu não consigo enviar para vocês informação durante a nossa conversa. Ou seja, quando eu falo em dado anônimo, eu não estou falando em dado pessoal.
que foi que o Tribunal de Justiça de São Paulo e o STJ, inclusive, já decidiram, como a gente já falou. Porém, quando eu falo em causar um dano a alguém, como, por exemplo, dados da saúde, ou, por exemplo, filiação partidária, ou, por exemplo, religião, orientação sexual, vida sexual, porque isso pode ser usado num caráter de prejudicar, um caráter de denegrir a imagem de uma pessoa. Então, quando eu falo, eu sou, não sei, deixa eu pensar, eu tenho uma filiação partidária X, ou eu tenho um tipo sanguíneo, ou eu tenho uma doença XPTO, isso entra na categoria de dados pessoais sensíveis. E quando a gente fala da Covid, do coronavírus, a gente está falando sempre de dados sensíveis, porque a gente está falando de dados de saúde, né? Então, existem diferenciações para o tratamento de dados pessoais sensíveis. Nessa linha, quando a gente está falando de exames, por exemplo, eu posso pedir para o meu funcionário me mostrar o exame dele? Sim, eu posso pedir para o meu funcionário mostrar o exame dele. Eu posso divulgar para a empresa? Não, eu não posso divulgar para a empresa. Em que sentido? Eu tenho que preservar a anonimidade desse exame, a anonimização desse exame. Então, como é que eu faria, por exemplo, e existem, já dizendo bem claro aqui, ressalvas e exceções. Mas, por exemplo, estamos no departamento de TI da Microsoft de 30 funcionários, 40 funcionários, não importa. Eu não preciso falar o João da departamento de TI ou a Cristina do departamento do financeiro da Microsoft ou da empresa XPTO, mas eu posso falar o seguinte: temos um colaborador ou uma colaboradora, ou, por exemplo, temos um funcionário e o azinho entre parênteses, para não dizer se é homem ou mulher, que foi diagnosticado com Covid e ele está afastado seguindo as recomendações da OMS, do Ministério da Saúde, por aí vai, ou diretrizes internas, mas eu não posso falar a Cristina, ou o João, ou o Ricardo, do departamento X, isso teria um caráter de problema de sigilo, de não ser anônimo, é um dado pessoal, e isso requer um consentimento, ou isso requer uma base legal de tratamento de dados, que a gente pode tocar nesse assunto também, tá bom? Eu posso, por exemplo, medir a temperatura dos colaboradores para entrar num lugar? Posso medir a temperatura dos colaboradores, mas eu posso, se eu tiver, por exemplo, uma temperatura divulgada como febre, eu posso colocar isso no mesmo panorama de por exemplo, deixa eu pensar como explicar, por exemplo, eu coloco isso no hall do prédio. O colaborador XPTO, ele teve febre 37,5. Não, isso é uma informação interna, que se ele tiver demonstrado febre, eu tenho que colocar ele em quarentena, levar ele para o hospital, ou colocar ele, ou ter uma diretriz interna para que isso não seja divulgado. Mas nada impede que eu possa medir a temperatura dos meus colaboradores, tá bom? Agora, toda essa atividade de coleta dos dados pessoais, ele tem que ser regida sob a ótica de princípio de proteção desses dados, e quando é dado pessoal sensível, ainda mais relevante, tá? Trouxe um último slide aqui da apresentação que eu tinha pensado, para a gente falar de algumas pequenas dicas de segurança da informação. Como eu bem disse, a gente está passando por uma pandemia sem precedentes no Brasil e no mundo, e praticamente todas as relações interpessoais passaram a ser virtuais. E isso requer novas atenções, isso requer novos cuidados no dia a dia. A PIB, meu escritório, que eu sou sócio, a gente criou um guia de boas práticas online. Caso vocês tenham interesse, eu posso divulgar ele aqui ou pedir para o pessoal encaminhar para vocês, dizendo justamente, em alguma síntese aqui apertada, como você deve se portar no ponto de vista numa reunião online, num webinar, né, em relação a sua câmera e seu microfone estarem desligados, para você não se colocar numa posição de risco, numa posição de se expor, né? Consulte as normas de segurança da informação da sua empresa, caso elas não sejam disponíveis ou não sejam existentes. Esse é o momento de criá-las, porque a gente está falando em antivírus, firewall, anti-spam, e aí o EUDS e a Group é quem a PIB trabalha em 100% dos casos sobre segurança da informação. Então, sempre que a gente tem um projeto de adequação que engloba a segurança da informação, a gente utiliza a Group e seus distribuidores no melhor cenário dos clientes
para que aquilo seja o mais assertivo possível dentro do custo mais apropriado para cada empresa, mas sempre consultando essas questões de ter uma norma de segurança da informação, escolher um antivírus correto, escolher um firewall correto, escolher uma VPN correta, né? Escolher um programa como o Microsoft Teams correto para fazer uma live, para fazer uma conversa, né? Eu tenho muito cliente hospital, por exemplo, a gente é advogado e faz a adequação da Federação Paulista de Futebol, a gente faz a adequação da Prefeitura de São Paulo também, e nesse sentido a gente escolhe para cada setor, o público ou o privado, a gente escolhe qual é o programa mais adequado para seguir uma norma de segurança da informação e principalmente não travar o negócio. Nós não viemos aqui travar o negócio de ninguém. Então a gente também coloca nesse guia, você vai ao toalete, vai ao banheiro, mesmo estando em casa, bloqueie a tela do seu computador, evite o uso do print screen do seu celular e compartilhar em grupos de WhatsApp, né? Utilizar a rede de Wi-Fi de confiança. Então, assim, quando eu vou num Wi-Fi público, não fazer um download de um documento sigiloso, né? Proteger a sua webcam com protetor de webcam. A PIB também disponibiliza, se vocês tiverem interesse, a gente pode enviar para a empresa de vocês um protetor de webcam que a gente acha relevante no atual momento, né? Não instale esses programas pessoais no computador corporativo, mesmo que seja aquele modem de banco, evite isso, converse com o seu TI interno, converse com o seu provedor interno para saber se isso é permitido, né? E sempre evitar abrir anexos de destinatários desconhecidos para evitar a prática daquele phishing que a gente chama, que é aquela famosa e-mail corporativo que a gente recebe de veja aqui as fotos do último happy hour, e você clica lá e isso é um vírus, isso é um spam, isso é um malware que você deveria evitar. Isso pode coletar alguma informação sigilosa, isso pode trazer um dano à empresa, um risco inclusive de sequestro de dados e por aí vai, tá? Eu fiz um compilado, tá bom? Eu não sei se vocês têm dúvidas, eu trouxe agora o que eu acreditava que poderia para o atual cenário, o atual momento, um pente fino muito rápido aí na LGPD atualizada, né? Não quis falar sobre as bases legais, os princípios e principalmente, né, o ponto de que muita gente fala só da teoria. Eu quis trazer a prática um pouco mais, como a gente tem visto os programas de adequação. Se vocês quiserem tirar dúvida de como montar um programa de dados de governança, estou à disposição. E obrigado por estarem aqui nesse webinar, tá bom? Se vocês quiserem que eu passe sobre bases legais e princípios, será um prazer também, tá bom? Eu estou aqui com duas perguntas já. Eu vou do Fábio, tá? E uma da Raíssa. Eu vou ler as perguntas aqui enquanto vocês podem fazer mais perguntas, tá bom? Raíssa, você quer ler a pergunta do Fábio aí no microfone para todo mundo ouvir? Da do Leandro também? Vamos uma de cada vez. Se quiser ler a do Fábio primeiro e eu respondo, o que você acha, para todo mundo ter acesso? Tá bom, eu posso ler. Quer perguntar para o Fábio se ele permite a gente divulgar? Fábio, tudo bem? Tem problema? Ele disse ok. Bacana, obrigado, Fábio. Ele tem uma aplicação de mensageira que faz a comunicação entre uma empresa e a Secretaria da Fazenda, né, para emissão de notas fiscais. As informações que ele recebe e transmite contêm dados que identificam empresas ou pessoas, mas ele não guarda isso em nenhum banco de dados na aplicação dele, somente faz a transmissão e depois os dados são apagados. Ele tem que tomar alguma medida por ser um intermediário na posse desses dados, mesmo que ele não tenha os dados salvos na aplicação dele? Perfeito, ótima pergunta, Fábio. Seguinte, sim, você precisa, tá? E aí a gente vai ter que fazer um relatório, um diagnóstico para entender, por exemplo, o cenário que você vive. Então, a lei traz, por exemplo, controlador e operador. Se você for um operador, aí você tem que seguir bases legais que o seu controlador determina. Se você for um controlador, você que determina qual base legal isso tem que ser
qual base legal o seu operador tem que seguir. E aí, dando um passo para trás, o que é controlador e operador? Controlador é quem coleta e determina o que fazer com aquele dado. Então, por exemplo, se eu coletei e eu determinei, olha, esse dado vai ter que ser tratado dessa forma, eu sou o controlador, tá? E se eu tenho, por exemplo, assim, eu coletei os dados dos meus funcionários e vou fornecer isso para uma Sul América, para uma Bradesco Saúde, para dar o plano de saúde deles. Eu determinei para a Sul América o que eu quero que faça com aqueles dados. Então, eu sou o controlador e a Sul América é a operadora, por exemplo, tá? Então, nesse caso, o que você teria que fazer? Por justamente ser uma transmissão, isso já está caracterizado como a LGPD estar necessária adequação nesse ponto. O que a gente teria que fazer no seu caso? A gente teria que entender o cenário. Se você quiser pegar meu telefone, meu e-mail, sem compromisso nenhum, eu te ajudo um pouco a entender o cenário, fazer um diagnóstico superficial, tá? Para que você tome que tipo de medida? Entenda se você é controlador ou operador. Se você for controlador, você precisa determinar qual base legal seja utilizado. Isso só pelo meio de relatório para entender o teu panorama. E isso tem que tomar, por exemplo, assim, usar uma base legal de obrigação legal. Você tem uma lei que você obriga, por exemplo, a transmitir a nota fiscal para a Secretaria da Fazenda. Isso é uma lei, por exemplo. Ou seja, eu estou cumprindo obrigação legal ou regulatória, que é o artigo 7º, inciso 3º da LGPD, que é qual base legal utilizar. Então, assim, mesmo que ele não tenha os dados salvos, eles passaram sobre o seu domínio, e isso deixa rastros. Então, você precisaria, pelo menos, ter um diagnóstico e criar um relatório de impacto desses dados. Mesmo que o relatório seja a resposta, não há impacto, e a base legal que eu usei é uma obrigação legal. Tá bom, Fábio? Se tiver alguma outra dúvida, fala com a Raíssa aí para eu complementar a sua pergunta, ou pega o meu contato que eu tire alguma dúvida sem compromisso nenhum depois. Raíssa, tua pergunta é: quando eu falo que alguém tem uma pergunta... Ah, essa é a tua pergunta, entendi. Entendi. Raíssa, em regra, você não está infringindo a LGPD quando você fala que essa pessoa tem uma pergunta, tá? Mas é bem importante, que nem eu perguntei para o Fábio, que essa pessoa nos autorize a falar o nome dela, ou a gente vai fazer a pergunta em nome anonimizado, tá bom? Pergunta para a pessoa que fez o departamento de marketing da pergunta, se a gente pode ler a pergunta dela em voz alta. Por favor. Tá bom. Lembrando que a minha pergunta foi, quando eu falo o nome de alguém, por exemplo, numa reunião que a gente está no momento, e o sobrenome dessa pessoa também, eu estou infringindo alguma regra da LGPD? E a resposta do Lucas foi aquele que ele falou agora. A pessoa depende, autorizou sim. Tá, Rafa, mas depende. Ai. Autorizou, bacana, mas depende para muito simples, mas em regra poderia sim infringir caso a pessoa não tenha consentido. Apesar de estarmos num ambiente de discussão, ela entrou anônima, então ela não tem essa obrigatoriedade de divulgar o nome dela. Ok. O pessoal autorizou, né? Se quiser ler a próxima aí do Leandro. Tá bom. O Leandro perguntou, ele trabalha no departamento de marketing da empresa dele, né? E recebe respostas das campanhas que eles fazem através de e-mails e redes sociais. Essas respostas são armazenadas em um banco de dados de CRM que identificam a pessoa, né? Como ele pode garantir que está dentro das regras? O que ele tem que buscar e por onde ele começa? Perfeito, Leandro. Ótima pergunta também. Marketing é um mundo à parte. A gente poderia fazer uma semana inteira de lives de marketing, porque realmente é uma área que vai ter muito impacto. Porque o marketing vive de impactar pessoas, e impactar muitas vezes pessoas que não tiveram o primeiro acesso, né? Então, eu perdi essa possibilidade de fazer o primeiro acesso? Não, você não perdeu, mas existem cuidados, tá? Então, realmente, quando você recebe respostas de campanhas, eu fechei curiosamente hoje uma campanha para adequar ela de LGPD, é importante que o principal princípio, né, falando assim, até redundante, são dois. Primeiro, finalidade e transparência. Pessoal, transparência é o sentido seguinte: eu preciso dar transparência para aquela pessoa que me respondeu uma pergunta minha, forneceu um dado pessoal. E outra, qual a finalidade que eu estou usando, né, Leandro? Eu estou fazendo uma campanha para aquela marca e
só. Então, eu estou cumprindo a finalidade que eu vendi a ele. Agora, eu estou pegando esse dado, eu estou vendendo para um outro cliente meu, porque eu vi que isso daqui que eu vi que isso acaba impactando num outro serviço, eu estaria infringindo a LGPD. Então, o que você tem que buscar? Primeiro, entender se o seu banco de dados, tá? Primeiro, se você entender se o seu banco de dados está, nesse momento, adequado. Você precisa questioná-lo e forçá-lo a se adequar, porque aí sim, isso você, nesse momento, é operador e ele é o controlador. Então, você tem que seguir a base legal dele. E aí você tem que tentar entender com ele. Você está adequado? E em que sentido? Você está nível de acesso, todo mundo tem acesso à mesma informação, ou só quem cuida da sua conta tem acesso a esses bancos de dados? Se for um banco de dados que eles se comunicam, problema, não poderia continuar. E por onde você começa? Eu acho que você teria que começar também num diagnóstico para entender o seu sistema, entender o fluxo de dados, a vida útil do dado dentro da sua empresa. Então, o seu departamento de marketing teria que informar quais dados ele coleta, quanto tempo ele armazena, o que eu faço com isso, qual é a vida útil dele, e a partir daí entender quais são os processos de mitigação de riscos, tá bom? Ficou alguma dúvida também, Leandro? Continua perguntando para a Raíssa ou pode falar comigo depois, sem compromisso nenhum também, eu te dou algumas dicas maiores. Raíssa, tem mais uma pergunta, né? Tem mais duas, na verdade. Tá, então, ele também autorizou a gente falar? Autorizou, eu já solicitei. A pergunta do Ricardo e depois a gente fala do anônimo. Ok. Ele está fazendo um monte de reuniões porque está trabalhando remoto e ele está usando o Zoom, né? Algumas dessas reuniões, elas são gravadas. Ele precisa fazer a gravação. E ele também tem que se preocupar com a LGPD, por isso, essas reuniões ficam gravadas na ferramenta. Como que ele faz para garantir que não está fazendo nada de errado? Bacana, Ricardo. Realmente, usar o Zoom foi um momento controverso muitas vezes, né? Ele entrou e subiu muito de utilização, aí teve um problema de vazamento de dados, caiu um pouquinho e agora voltou. Qual que é a questão das reuniões? Nesse guia que a gente abordou, que a minha empresa abordou, a gente justamente se atenta a esses pontos, que as regras do jogo têm que estar muito claras no começo. Então, por exemplo, se eu estou dizendo que eu vou gravar uma reunião, isso geralmente deveria ser comunicado ou já ter um aceite inicial, certo? Porém, há uma discussão muito grande se eu não concordar com o aceite, eu não vou participar da reunião, então isso não é uma possibilidade de aceite, isso é uma adesão, né? Então, sim, deveria se preocupar com a LGPD, principalmente se você tomar decisões a partir dessa reunião, que não é o que foi combinado. Então, por exemplo, estou conversando com vocês aqui e eu agora pego e falo, olha, vou falar para a Grupo e mandar informação para a Microsoft vender para o Ricardo o Microsoft Teams, porque ele está usando o Zoom e isso não é legal. Opa, eu exagerei, eu saí da finalidade, entendeu? O teu escopo não era esse. O teu escopo era simplesmente ouvir uma dúvida de LGPD. Então, essas reuniões ficam gravadas, como você garante para não fazer nada de errado? Seria muito legal alinhar as regras do jogo. Então, assim, você que vai participar, saiba que a ferramenta grava automaticamente, mas que nós não utilizamos isso para nenhum outro sentido, para nenhuma outra finalidade. Eu dei a transparência, eu minimizei os dados, eu coletei só o teu nome, só o teu CPF, ou só o que a plataforma me obriga a coletar, que isso é uma execução de contrato, por exemplo, que é uma outra base legal, entendeu? Então, esse é um ponto muito curioso, deixar muito clara a regra do jogo. Então, estou fazendo, só para terminar de ler aqui, às vezes a regra é para fora da companhia uma, para dentro da companhia outra, porque eu não consigo pedir consentimento para o funcionário interno, porque isso teria um caráter de hipossuficiência em falar não, mas para a pessoa que está de fora, a gente pode tentar outras plataformas. Então, assim, como você faz para garantir que não está fazendo nada errado? A minha principal recomendação é regra do jogo muito clara, desde o início, tá bom? Tem uma pergunta de um anônimo aqui, né, Raíssa? E a pergunta do anônimo é... Ô Lucas, só uma pinceladinha. Só para dar uma pinceladinha aqui, dar uma descontraída aqui na apresentação. Claro que se quiser migrar do Zoom para o Microsoft Teams, a Grupo está à disposição.
Sem dúvida. Eu vendi um pouquinho o peixe também, é isso aí. É só para dar descontraída, galera. Para fazer a migração, né? Mas realmente, o Zoom é uma ótima ferramenta, mas ele teve alguns problemas de divulgação de vazamento de dados, mas nesse sentido, se o Zoom está vazando dados, a responsabilidade é do Zoom, porém, você pode ser questionado sim, e a empresa pode te processar e você ter que responder, porque você deveria ter tomado as devidas diligências, a lei é muito clara, ao envidar os devidos esforços para ter um ambiente, um ecossistema seguro para os seus clientes, funcionários e por aí vai. Então, ainda é uma discussão muito relevante se você é ou não é responsável. Para você que está jogando limpo agora, o melhor seria jogar, talvez trocar de plataforma nessa dúvida aí de vazamento de dados ou não. Tá? Não estou dizendo que eu não sou fã do Zoom, mas, por exemplo, no escritório eu não uso o Zoom por uma questão de risco, tá? Mas ele é uma ferramenta que, sim, inclusive, modernizou o pós-vazamento de dados. Então, eu acho que ela é uma ferramenta, hoje em dia, mais segura do que era antes. Porém, todos os cuidados são necessários, tá bom? A pergunta do anônimo é: o Teams possibilita a possibilidade de gravar a reunião. Qual o procedimento a seguir? Sim, o Teams grava sim as reuniões. E como eu disse para o Ricardo, respondendo essa pergunta anônima, a regra do jogo tem que estar muito clara. Então, se eu vou gravar uma reunião para colocar no meu site, por exemplo, no meu Instagram, no meu LinkedIn, e o nome das pessoas aparecem, é legal que eu faça uma política de privacidade, um termo de consciência, um termo de ciência. Olha, eu vou gravar a reunião, isso vai estar no meu site institucional para fazer uma divulgação do que eu fiz, do que a gente conversou. Então, se você não quiser que seu nome apareça, entre como anônimo e dê esse aceite aqui. Você está deixando as regras do jogo muito claras de como é esse caráter dessa reunião que você está participando, tá bom? Tem alguma outra dúvida, Raíssa? Pessoal que continuou perguntando sobre as respondidas. Vocês têm algum outro caráter aí para abordar? O que vocês acham? Eu não recebi mais nenhuma dúvida, Lucas. Será que o pessoal ainda está pensando em alguma dúvida? Pessoal, estou à disposição. Vamos aproveitar para tirar todas as dúvidas que vocês possam ter. Se tiver alguma dúvida, a Raíssa, se tiver mais alguma outra dúvida, a gente pode abordar bastante o tema da adequação, de como fazer. Então, por exemplo, vou trazer um pouquinho do case aqui rápido da federação, enquanto isso, nesses últimos 2, 3 minutinhos aí. Na Federação Paulista de Futebol, a gente está criando um comitê, né, uma governança hoje em dia, um departamento novo dentro da federação, porque eles têm dados desde o Pelé, por exemplo, até o menino de 12 anos, que está na categoria sub-13, por exemplo, né? Então, a gente tem que tomar esses cuidados de todos os dados de menores de idade, dados de onde moram, dados de faturamento, muitas vezes. Então, a gente criou um departamento, hoje em dia, na federação, sobre uma governança de privacidade, onde ele é um departamento que não tem subordinação, ele é vinculado diretamente à presidência, um comitê de privacidade e riscos, que é formado por compliance, jurídico, TI, segurança da informação e presidência, para em caso de incidentes de proteção de dados, de vazamento de dados, né? Outra coisa também que a gente fez foi treinamento e conscientização, isso é muito importante, né? Semestralmente, a federação passa por treinamentos de conscientização de uso de dados, porque não é só um ambiente digital, isso é uma coisa muito relevante, pessoal. Né? São duas coisas muito curioso. Então, assim, não é só a empresa pública, não é só a empresa privada, a empresa pública também está se adequando. Como eu disse, a gente está adequando a Prefeitura de São Paulo, a Prodan, a Secretaria de Inovação. Outro ponto, não é só dado digital, dado físico também. Então, se eu tiver um papel, um caderno, um livro que tenha dados pessoais, e eu pegar um Uber, pegar um táxi, pegar um metrô, e eu perder esse documento, isso é caracterizado como vazamento de dados, mesmo que seja um documento físico, tá, pessoal? Então, na federação, a gente tem arquivos de documentos físicos. Então, a gente, com certeza, está mudando regras de acesso a esse departamento. E, principalmente, quem pode entrar lá?
qualquer pessoa, não é níveis de acesso que a gente chama. Então, a gente está reformulando, nós vamos ter um caráter bem legal na federação de governança desses dados, e se algum titular de dados, jogador, ex-jogador, pai, mãe de algum atleta, quiser hoje em dia acesso aos dados desses atletas, a gente tem como responder em até 15 dias, que é o que a lei manda, por incrível que pareça. Esse prazo ele é surreal, ao nosso ver técnico. Se você for parar para pensar, a nível de Europa são 105 dias, e a nível de Estados Unidos são 120 dias, no Brasil são 15 dias. A gente, hoje em dia, é capaz de responder em nome da Federação Paulista de Futebol em até 15 dias. Por quê? Porque a lei traz também a obrigatoriedade de criar uma nova figura dentro das empresas, que é o DPO, que é o encarregado, é o CEO dos dados, é o Data Protection Officer. E hoje nós somos a P&B Compliance, meu escritório é o DPO terceirizado da Federação Paulista de Futebol. Então, sempre que a CBF, a Conmebol, a FIFA entrem em contato conosco para fazer uma transferência internacional de dados, por exemplo, a gente tem que cumprir requisitos da lei brasileira e da lei europeia para mandar esses dados para fora do Brasil, tá bom? Tem uma nova pergunta, né, Raíssa? Se quiser ler para o pessoal. Vou ler sim. É de um anônimo, tá? Ele gerencia um time de esportes e criou um formulário para coletar dados de novos jogadores que querem fazer parte do time dele. Ele não tem nenhuma informação que identifica o jogador como uma pessoa no mundo real, mas ele pede o primeiro nome, o sexo, o país e quais línguas eles falam. O jogo tem jogadores do mundo todo. As outras perguntas são todas sobre o personagem dele no jogo. Isso de alguma forma caracteriza alguma brecha na LGPD ou na GRDP? GDPR, mas enfim. GDPR. Isso. Respondendo ao anônimo, sim, isso tem uma influência, sem dúvida, LGPD e GDPR. Por quê? Você está coletando um dado pessoal, que é um dado, por mais que a gente tenha homônimos, o nome tende a ser um dado pessoal, tá? Em regra, tende a ter, né? Primeiro nome, ok, pode ser só, então, Lucas, João, Ricardo, Maria, então isso pode ser, de fato, um dado que ainda não está caracterizado como dado pessoal, mas, por exemplo, se eu pegar e colocar Lucas, sexo masculino, por exemplo, assim, país e quais línguas ele falam, e isso conseguir me identificar de alguma maneira, eu preciso entender qual que é o caráter do Electronic Sports que você joga, né? Isso acaba sim podendo ter uma caracterização de brecha na LGPD ou GDPR. A gente precisa entender um pouco mais o formulário, principalmente se ele colocar, por exemplo, o personagem dele no jogo e você pedir o nome do char dele, desse cara, do personagem dele interno, e isso tiver um caráter de que eu possa pesquisar na internet qual é o nome dele, é um dado pessoal, tá? E isso pode ter problema sim, você tem que tomar cuidado se isso não teria que ter um caráter de adequar à base legal de consentimento, por exemplo, ou de uma obrigação contratual que você possa ter, por exemplo, com a plataforma. Se você tem você precisa cadastrar o seu time na plataforma e eles pedem essas informações, você está cumprindo obrigações da plataforma. Se você pede algo a mais do que a plataforma, aí você teria que ou eliminar ou justificar. Mas o importante é entender o porquê que você coleta isso, se é para seu uso ou para uso da plataforma, tá bom? Tem uma última pergunta aí, Raíssa. A última que eu digo assim, tem mais uma, vocês estão à disposição de vocês aí, não sei qual que é o tempo que a grupo tinha programado para esse bate-papo. De outro anônimo, ele pergunta: estou iniciando um processo de contratação de um software que irá coletar dados de candidatos. O sistema deverá passar por um processo de validação para adequar a LGPD? Absolutamente sim. Eu entendo que seja um candidato de RH, né, para vaga, possivelmente. Absolutamente sim. Sem sombra de dúvida.
Aí tem uma discussão de novo relevante sobre controlador e operador, sobre quem é o controlador e quem é o operador. Pode ser que você seja controlador, porque você que está determinando a coleta e a utilização, então você que determinaria qual é a base legal a seguir, qual é o tempo de retenção desses dados e aonde você armazena eles, se tem questão física, digital e por aí vai. Mas não há dúvida, para mim, na doutrina, na literatura, de que você precisa sim adequar a LGPD, o software, e quem sabe a GDPR, se o servidor dele for, por exemplo, fora do Brasil, e ele for armazenar lá, isso pode ser que tenha uma conexão relevante com o GDPR, que é a lei europeia. Mas, sem sombra de dúvida, isso precisa sim passar por uma validação. No mínimo, um diagnóstico para entender o seu risco, caso isso seja utilizado de uma má utilização ou um vazamento de dados. Alguém tem mais alguma pergunta? Pessoal, as perguntas estão ótimas. Se quiserem continuar fazendo aí, sobre anonimato mesmo, estamos à disposição. Realmente, aí aproveitem a oportunidade que a Grupo fez para vocês, na parte prática mesmo, em que a gente tem visto muita questão teórica, e a parte prática muitas vezes tem sido deixada de lado, né? Então, aproveita que a gente tem aí experiência na área de implementação há um ano e meio já, que a gente faz só adequação disso. Então, a gente tem projetos dos mais variados perfis, de 5 funcionários até, por exemplo, a última que a gente fez aí tinha 14 mil funcionários. Então, é relevante e muda bastante cada sistema. Vamos dar mais alguns minutinhos, Raíssa, senão a gente aí termina com um agradecimento. Ô, Lucas, enquanto o pessoal ainda pensa nas dúvidas, vamos dar esse tempo para eles. Gostaria de fazer aqui um comentário dessa parceria entre Grupo e PIB, porque assim, o tempo todo a gente está aqui falando de lei, onde se aplica a lei, onde se aplica a lei, mas a gente sabe que no final, quem vai precisar lidar com isso, ou dar uma solução para isso, ou pelo menos participar da solução, é TI. Quando a gente fala não tem como desvincular dados ou proteção de dados de tecnologia. É aí onde a Grupo entra. Então, hoje a Grupo tem aí os principais parceiros aí do segmento. Quando a gente diz segurança da informação, acredito que tem bastante gente aqui que tá nos ouvindo que é do mundo de TI, então algumas marcas que eu posso citar nomes aqui sem problema, é do conhecimento da maioria, então como por exemplo Fortinet, Cisco, Palo Alto e outras marcas aí que trata especificamente de segurança da informação, é isso que a gente faz em parceria com a PIB Compliance. Acho que a gente tem mais perguntas aí. Não, perfeito, só para colocar esse gancho, a gente faz em parceria com a Grupo, e só com a Grupo, a gente tem um caráter aí uma parceria bem forte com eles, há quase ano já, né, Raíssa. Então, o que a gente faz? A gente cria um diagnóstico onde vocês respondem algumas pequenas perguntas para saber o nível de maturidade do seu sistema hoje em dia, e ele aborda as questões técnicas e questões legais. Quando é questão legal, a PIB que trabalha. Quando é questão técnica, a Grupo que trabalha. Então, a gente tem essa questão de parceria e a gente tem muito forte esse sentido de que é necessário esse âmbito técnico e legal para adequar a LGPD. Não dá, é necessário ter TI jurídico na mesa para discutir com a gente, né? Então, o que o Eudes falou faz muito sentido. Obrigado pela participação aí, eu lembrou desse ponto importante. E a PIB, hoje em dia, até para dizer aí para a Grupo, como a gente tem feito com os nossos novos clientes também, a gente está fazendo pagamento, às vezes, para 2021, porque a gente sabe que as empresas estão querendo se adequar, mas a gente sabe também que o caixa está apertado, porque, querendo ou não, a gente tem uma crise, tem uma situação de risco aí no mercado e ninguém sabe, está todo mundo com o pé no chão e cada semana é cada semana, né? Então, a PIB, numa tentativa de fomentar a ideia de cultura de proteção de dados e privacidade, tanto da parte técnica como a parte legal, a gente tem feito aí um caráter de dar prazo para pagamento, de dar carência, de dar ano que vem para pagamento, porque a gente entende que vocês precisam se adequar, que a lei vai entrar em vigor,
e aí pode ser que tenham multas, pode ser que tenham questionamentos, pode ser que... Eu já tenho hoje em dia 2 empresas que me ligaram porque a Europa não quis mais fazer negócio com elas, porque elas não tinham privacidade como tema relevante. Tá? E não é balela, gente, eu juro, essa informação eu tenho, nomes de clientes grandes, aonde, por exemplo, tentaram importar os respiradores do Covid e eles não ganharam o contrato porque eles não tinham LGPD no seu hall de serviços, né? Eu fui contratado hoje por essa agência de marketing porque justamente eles foram obrigados pela empresa europeia, uma empresa gigantesca, né? Que a gente acaba... vou responder as perguntas aqui, Raíssa. E ela me ligou do dia para a noite, a gente está no toque de caixa, porque a gente tem 15 dias para desenvolver todo um programa para eles, o escritório está totalmente destinado a essa empresa, para adequá-los, porque eles não querem perder um bid relevantíssimo hoje para fazer uma campanha para uma marca de pet shop, coisa de cachorro, etc. Então, assim, para eles é fundamental a adequação, né? E eles podiam ter feito antes e não fizeram antes e agora estão com prazo apertado. Ó, tem mais 2 perguntas aqui de anônimos. Já tem uma data para entrar LGPD? Ó, eu vou voltar aqui para... Não sei se você estava no começo, mas eu vou voltar aqui no slide, que eu acho que vocês ainda estão vendo meus slides, sobre a vigência. Então, assim, hoje o que nós temos é a LGPD voltou a entrar em vigor em agosto de 2020, porém, chances grandes de ela passar para 3 de maio e até, na verdade, aí ela ser discutida em Congresso Nacional. Hoje, o presidente Bolsonaro pode ou não vetar a lei que alterava a discussão da data e voltar para agosto de 2020, ou ir para maio. Então, assim, ainda está muito confuso para entrar em vigor, né, a LGPD, mas, e aí tem um segundo slide aqui para você pegar, tentar entender totalmente, mas hoje o projeto de lei vai ser votado, e hoje, quando eu digo realmente 10 de junho, curiosamente, ele vai ser votado a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Se ele sancionar, aí sim o projeto vira, voltando aqui no slide para te mostrar, ele vira, ó, o PL, tá aqui o PL, cadê? 1179, ó, ele altera para janeiro de 2021. Então, se o presidente sancionar hoje, a lei oficial é a 1179, ela vai para janeiro de 2021 e as multas para agosto de 2021. Se o presidente vetar hoje, ela não tem mais a 1179, o que está em vigor é a MP, que estaria a vigência para o dia, na verdade, ó, voltando aqui para te mostrar, 3 de maio, aqui, ó, cadê ela? Aqui, ó, 3 de maio, tá? E se ela caducar, no dia 27 de agosto, a gente volta a vigência para o dia 16 de agosto. É confuso, eu sei que é confuso, e a gente pode depois até te mandar um organograma mais bonitinho para explicar. Mais uma pergunta aqui. LGPD é a regulamentação do Brasil. GDPR é da União Europeia. Tem alguma regulamentação semelhante para a América do Norte ou América Latina? Excelente pergunta, sim, temos. Nós temos na América do Norte o CCPA, que é o CCPA, que é o California Consumer Practice Act, que é uma lei californiana. A gente sabe que os Estados Unidos não é um ente federalista, ou seja, cada estado pode ter a sua lei e obrigar que empresas que estejam no país, no estado, se adequem àquela lei, como, por exemplo, pena de morte, um estado pode, outro não pode, por aí vai. Como a gente vê a Califórnia como 87% das empresas de tecnologia tem sede na Califórnia, foi a maneira que o governo americano pensou em criar uma lei, entre aspas, federal. Então, o CCPA é uma lei que cabe para todos os servidores da América do Norte, tá bom? Então, sim, ela é bastante semelhante com a GDPR. Temos também na América Latina Chile, Paraguai, Argentina, Colômbia, Uruguai, todos esses países já possuem lei de dados, tá? Então, não há um caráter Mercosul, por exemplo, mas há uma junção Argentina-Uruguai para uma lei única entre os países para facilitar o intercâmbio de informações, tá bom?
Temos mais alguma coisa, Raíssa, o que vocês acham? Mais nenhuma pergunta. Da minha parte aqui, ok. Ou vocês querem finalizar e disponibilizar um canal aí para dúvidas? O que vocês acham? Sim, eu vou... A gente pode disponibilizar o canal. Você pode falar, Raíssa. Vou passar aqui, imagina. Estou compartilhando o nosso e-mail aqui do marketing. Quem tiver mais dúvidas pode mandar para mim que eu encaminho para o Lucas, tá bom? Bacana, eu vou disponibilizar meu e-mail também, pessoal, caso vocês queiram, sabendo que a gente tem uma parceria com a Group, tudo que a gente trabalha é sempre com a Group. E o outro ponto relevante também, Raíssa, é caso alguém queira aquele nosso guia manual de boas práticas online, onde a gente tem todas as recomendações sobre segurança da informação, sobre LGPD, sobre como se portar. Isso pode ser divulgado internamente nas empresas, para colegas. Só entrar em contato comigo ou com a Group. O meu e-mail é lucas.paglia, P-A-G-L-I-A, igual o nome que está na tela de vocês aí do escritório, @compliancepb, que são as iniciais.com.br, tá? A gente tem LinkedIn, Instagram, YouTube e site, que é www.compliancepb.com.br. Lá tem todas as informações que vocês podem para entrar em contato com a gente e estou à disposição realmente para um caráter de parceria, uma dúvida ou qualquer outra informação que vocês precisarem. Então, eu agradeço a Group. A Group é uma excelente parceira nossa, dos profissionais mais competentes que eu conheço hoje em dia no mercado e principalmente mais estáveis, porque hoje em dia a gente vê um mercado muito instável e a Group, eu tenho certeza da estabilidade deles de muitos anos como prestadores de serviços incríveis que são, tá? Então, vocês estão em boas mãos sempre que estiverem falando com a Group, tá bom? Obrigado pela disponibilidade, Raíssa, Maurício e todos que estiveram até o final conosco. Obrigado, Lucas, obrigado pelo elogio. Só devolvo, né? Essa parceria nossa vem dando muito certo, com bastante credibilidade. Agradeço a todo mundo que participou, agradeço aos meus pares aí, Maurício, Raíssa, Danilo. E aí, qualquer dúvida também, a Raíssa vai deixar os canais de comunicação da Group para que a gente possa entrar em contato num futuro breve, espero. Pessoal, teve uma pergunta relacionada à divulgação do arquivo. Nós vamos disponibilizar depois a gravação e vamos mandar para vocês, tá bom? Eu posso disponibilizar essa apresentação sem problema nenhum, caso o pessoal queira, tá, Raíssa? E a guia de boas práticas pode ir junto, caso vocês tenham interesse também. Combinado, Lucas. Obrigado pela participação. Espero que todos tenham gostado. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde a todos. Obrigado, gente. Uma boa tarde.